acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Laércio Alves chegando para trazer todos os grandes jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo aqui é só sobre o Brasileirão 2025, tá bom? E para você que me acompanha também aqui no Instagram, meu muito obrigado. Deixa o seu comentário aí, o que é que você está gostando. Se você ainda não é inscrito lá no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho e nos dá aquela força. Queremos chegar aí aos 200 inscritos ao final desse mês, então nos dá aquela moral, tá ok? Então é isso, pessoal, vamos falar do Campeonato Brasileiro que está rolando. Ainda tem alguns jogos para serem finalizados. Tem um jogo na segunda-feira que é Bahia e Cruzeiro, mas alguns deles já terminaram, como por exemplo a vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Juventude. Arrascaeta e o Flamengo jogando muito bem, né? Constelação de grandes jogadores que é o time do Flamengo e se mantendo aí na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Outros jogos importantes: o São Paulo vencendo o Botafogo por 1-0 no Morumbi, jogo bastante truncado, bem difícil, mas o São Paulo conseguiu a vitória em cima do Botafogo. E ontem, no jogo, um dos piores jogos de todos os tempos, Fluminense e Corinthians. O Corinthians conseguiu, sem dar nenhum chute a gol, assim, estatisticamente, ele conseguiu vencer o jogo por 1-0. E o Fluminense numa draga terrível, né? É triste, mas tem jogos do Campeonato Brasileiro que são muito bons e a gente tem que valorizar isso, né? Já tivemos campeonatos brasileiros ruins, mas hoje a gente já consegue assistir a grandes jogos, a bons jogos, né? Estádios bacanas, gramado bons, mas os jogos ainda deixam um pouco a desejar. Muito jogo bom, mas também tem muito jogo ruim. No sábado, o Palmeiras, avante palestra, venceu o Internacional por 4-1, show do Vitor Roque, jogando muito bem o Tigrinho. E o Palmeiras conseguindo aí, tá se acertando, né? Com o Vitor Roque, fazendo gols. No começo que ele chegou, a gente percebia que ele estava muito ansioso, com vontade de fazer gols. Não faltou entrega, não faltou vontade, raça da parte dele, mas os gols não estavam saindo e agora sim tá saindo os gols e o Palmeiras só tem a ganhar com isso, né? O Flaco Lopes também muito bem. Teve a estreia do Andréas Pereira, que veio do Fulham para o Palmeiras, então o Palmeiras se reforçando aí, porque tem agora uma sequência bem complicada. Agora no meio de semana vai ter o River Plate pela Copa Libertadores, oitavas de final, então é muito importante você ter um elenco forte para estar lutando por essas competições, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras agora é o segundo colocado. Também tivemos ontem o Fortaleza vencendo o Vitória por 2-0. O Grêmio em casa perdendo para o Mirassol. E que campanha faz o Mirassol, né? Muito bem, jogando um futebol bacana ontem e vencendo o time do Grêmio, que perdeu seu atacante, o Bright White, atacante dinamarquês, aí se machucou, né, e vai ficar de fora por um bom tempo. Bom, ainda tá rolando Vasco e Ceará, e o Vasco tá empatando em 1-1 com o Ceará. Tô gravando esse vídeo aqui no momento em que o jogo tá acontecendo, então pode ser que o Vasco vença, pode ser que o Ceará vença, mas o importante é que o Vasco, depois da classificação nas quartas de final da Copa do Brasil, de volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Até porque a Copa do Brasil, as semifinais só vão ser depois do Campeonato Brasileiro, então todas as atenções aí do time do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Então é isso. E vamos aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, que vai aparecer aqui, tá bom? Eu tô olhando aqui, mas vai aparecer aqui, tá, pessoal? O Flamengo em primeiro lugar, 22 jogos até agora, 50 pontos. O Palmeiras em segundo com 46. Então a disputa realmente pode ficar entre esses, né? O Cruzeiro tá com 44. O Cruzeiro acabou. O Cruzeiro vai jogar
na segunda-feira contra o Bahia, por isso que ainda está faltando esse jogo, né? Então o Cruzeiro ele pode chegar a passar chegar no Palmeiras, né? E o Mirassol em quarto com 38, uma campanha espetacular do Mirassol. Bora Bahia, minha porreta. O Bahia em quinto com 36, o Botafogo em sexto com 35, São Paulo em sétimo com 35, o RB Bragantino com 31, Corinthians com 29. Com essa vitória dá uma subida, já o Fluminense cai para décimo com 28 pontos. E lá, brigando nas últimas colocações, a gente tem... eu vou colocar o Vasco aqui, que está com 23 pontos, né, na 15ª colocação, porque ó, o Santos, 23, o Vitória, 22, que são os últimos, né? E aí tem o Juventude, Fortaleza e o Sport, que praticamente vai ser rebaixado, né? Do Fortaleza, Juventude e Vitória, todo mundo ainda briga para sair da zona de rebaixamento, mas o Sport é muito complicado. Eu acho que o Sport não vai... Ainda está cedo para a gente falar isso, né? Mas não tem jeito, eu acho que o Sport não vai se safar dessa e vai voltar para a segunda divisão. Então é isso, a briga do Campeonato Brasileiro está acirrada. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, eu acho que vai ficar entre esses 3 times. E aí, o Palmeiras agora vai buscar na Libertadores, o Flamengo também. Já o Cruzeiro está mais tranquilo, porque vai disputar a Copa do Brasil, as semifinais, mas vai ser só depois do Brasileirão. Então ele tem muito mais tempo para isso e está numa crescente muito grande. Está muito bem o time do Cruzeiro. Então ele leva vantagem em cima do Flamengo e do Palmeiras, mas esses 2 times têm elencos muito fortes. Eles podem muito bem poupar jogadores no Brasileirão e ir muito bem, né, porque tem elencos muito fortes. E a gente tá vendo uma polarização do Campeonato Brasileiro, né? Que coisa que a gente nunca imaginava há um tempo atrás. A gente falava muito dos campeonatos espanhol, do campeonato alemão, do campeonato francês, que só um time ganha, né? Lá uma vez na vida outro time ganha. No espanhol é Real Madrid ou Barcelona. E na Alemanha era Bayern de Munique. E aqui no Campeonato Brasileiro a gente sempre tinha algumas novidades, né? O Corinthians ganhava, o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, mas nos últimos anos a gente já tem visto um domínio muito maior, né? Vai ter algum jogo, vai ter algum campeonato que vai ter uma surpresa? Vai, mas é muito mais complicado, né? Até porque o orçamento de Palmeiras e Flamengo está muito maior do que os outros e eles têm muito mais condições de trazer melhores jogadores. Então, naturalmente, eles vão estar no topo da tabela brigando todos os anos, né? Eventualmente, eles podem não ganhar, como já aconteceu. O Botafogo foi campeão, mas a gente sabe que a lógica, né, é essa. E é o que tá acontecendo, e é o que a gente está vendo todos os anos, né? Flamengo e Palmeiras na disputa, né? Até em outras competições também, né? Libertadores, Copa do Brasil. Então, a gente deve se acostumar com os novos tempos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente trazendo aqui essa tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo do Vasco com o Ceará ainda está 1-1. Então acredito que esse jogo vai estar empate em 1-1, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e dá aquela moral pra gente. E a você aqui do Instagram, muito obrigado também. Deixa o seu comentário, deixa sua curtida aí também, tá bom? E até a próxima. Essa meio de semana tem Copa Libertadores, hein? A gente vai trazer também todas as emoções aqui no nosso canal, tá bom? Aquele abraço!